Olá pessoal, eu sou a Aline Alencar do canal Páginas e Café. Esse é um vídeo extra. Esse vídeo de hoje eu vim falar sobre um livro que eu acabei de ler. É um livro pesado, um livro denso, uma história real. Esse livro me deixou um tanto pretérita, passada mesmo. Eu até tô um vídeo sem make, sem muita produção, porque eu queria aproveitar a vibe do final do livro. Eu tô falando de Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Acho que é assim que se fala. Como eu falei, eu terminei de ler esse livro e eu tive que dar um tempo para tentar digerir. Eu fui fazer almoço dos meninos, eu fui lavar a louça, eu fui botar roupa na máquina para ver se eu conseguia digerir esse assunto. Esse livro é sobre o acidente de Chernobyl. Aconteceu em 1986, no dia 26 de abril de 86. É um tema muito sério. Esse livro, a Svetlana, ela organizou os relatos das pessoas que estiveram em Chernobyl ou próximo, nas cidades próximas, e são fatos bem reais, são fatos bem difíceis até de ler. Mais difícil ainda em pensar que essa história aconteceu de verdade, essa história ainda está acontecendo, porque ainda tem um dos 4 reatores ainda está lá, enterrado. E de uma hora para outra isso pode, quem sabe, explodir de novo, sei lá, e acontecer uma nova catástrofe. Esse livro é um tipo de jornalismo investigativo. A Svetlana, ela é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015. Ela ganhou esse prêmio com esse livro. Daí o questionamento de por que ela ganhar um prêmio Nobel de literatura se o livro não se trata de literatura. É um acontecimento, o livro fala de acontecimentos reais, são relatos, como eu já falei. Mas, gente, esse livro é impressionante. As pessoas, o que mais me chocou durante a leitura é a maneira como as pessoas foram tratadas logo após o acidente. Assim, elas não tinham a menor noção do que estava acontecendo com elas. Elas não tinham a menor noção de onde elas moravam, do que poderia acontecer com elas. Na época foram feitas alguns estudos sobre o acidente e apareceram 2 teorias sobre as causas desse acidente. Uma, claro, é erro humano. Uma das teorias é que o acidente foi atribuído a um erro dos operadores da usina. Primeiro aconteceu uma explosão, depois um incêndio. E a segunda teoria seria sobre defeitos durante a fabricação do projeto dos reatores. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas esses reatores eles foram construídos em 3 anos. É muito rápido para se construir uma usina nuclear, um tempo muito curto, no que de fato uma construção, um projeto dessa grandiosidade deveria ter sido construído em 30 anos, 40 anos, mas naquela época a União Soviética ela tinha uma necessidade enorme de mostrar poder, potência perante os demais países, perante os Estados Unidos, perante os demais países do mundo. Então, construiu-se essa usina nuclear numa rapidez impressionante e por conta disso foi atribuído uma das causas. Já acho que 1991, se eu não estou enganada, essas 2 teorias se juntaram e o que acredita-se é que foi realmente um erro humano, mas que também houve defeitos durante a execução do projeto da usina.
Bom, o fato é que o acidente aconteceu na época, catástrofe, eu não vou nem dizer acidente, que aquilo foi uma catástrofe, e atingiu várias, milhões, muitas, muitas mesmo, muitas pessoas, e atinge até hoje, porque até hoje, por mais incrível que pareça, ainda nascem crianças com sequelas decorrentes do acidente da usina de Chernobyl. Na época, os primeiros bombeiros que chegaram no local do acidente de madrugada, eles simplesmente eles foram como se fosse um incêndio normal. Eles foram com a roupa normal, alguns de camiseta, de tênis, enfim. Esses bombeiros, eu preciso beber água, porque não é fácil falar desse livro. Bom, esses bombeiros, na hora que eles chegaram no local do acidente, eles entraram sem nenhum tipo de proteção, eles tiveram contato direto com todo aquele material radioativo e o que aconteceu foi que 14 dias depois, um a um, eles foram morrendo por conta do contato direto com o material radioativo que escapou dos reatores. Então, as pessoas, logo em seguida, um dia depois, as pessoas que isso aí era para ter sido de imediato, enfim. Um dia depois as pessoas foram evacuadas da cidade de Chernobyl, depois foram evacuadas das cidades mais próximas. Algumas pessoas, elas se recusavam a sair porque na cabeça delas não estava acontecendo guerra. Elas já tinham passado pela Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas já tinham sofrido as consequências da Segunda Guerra Mundial e aquilo ali para elas não era guerra. As flores continuavam florescendo, as maçãs continuavam brotando das macieiras, os animais continuavam, as vacas continuavam dando leite, então aquilo não era guerra, para eles estava tudo normal. Quer dizer, era a inocência deles, na maioria das vezes, os levaram à morte. A morte mais rápida, porque morrer eles iriam de qualquer maneira. A maneira como eles foram expostos à quantidade de material radioativo, eles não iriam sobreviver muito. Então, assim, tem relatos, esse livro tem relatos de crianças, de professores, de mães. Alguns relatos são sarcásticos, aquele tipo de humor negro, que você sente aquela energia grossa, aquela densidade na descrição dos fatos. Alguns homens relatam de maneira bem sarcástica o acidente, a maneira como eles se encontram, como eles estão passando ou estão começando a passar por um processo cancerígeno. Então, gente, não tem como falar desse livro sem se emocionar. Eu acho que foi um dos livros mais pesados que eu já li até hoje. Com certeza. Com certeza vai estar entre os meus melhores livros lidos em 2016. E é o tipo do livro que eu tenho vontade de comprar e sair dando para todas as minhas amigas. As pessoas precisam ler isso aqui. As pessoas precisam ter consciência de certas coisas que aconteceram aqui, principalmente de como nós somos manipulados digamos assim, por um governo por conta da sua vaidade. Porque, na minha opinião, a usina de Chernobyl foi construída por uma vaidade, por uma prepotência, para mostrar para o resto do mundo que a União Soviética desculpa, gente, quando eu me emociono a minha voz falta, para mostrar que a União Soviética era soberana, que a União Soviética estava acima de tudo, até de Deus. Bom, leiam isso aqui, gente. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito denso, é muito profundo, mas é muito bom mesmo. Esse livro é espetacular.
mudando um pouco a vibe, tentando mudar um pouco a vibe. Se você ainda não está inscrito no sorteio, está rolando um sorteio aqui no canal de 204 inscritos. É um sorteio bem legal, eu vou deixar o link do sorteio aqui embaixo, tá? Para você passar lá, dar uma conferida e se inscrever. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Se gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos e obrigada pela atenção. Um beijo e até o próximo vídeo.